Sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast 45 Minutos de Palavras. Estamos aqui mais uma vez para falarmos de técnicas e reparação de telefone. Para nos ajudarmos a entender esse tema, tenho aqui comigo o Sr. Vilares. Seja bem-vindo. Obrigado. Sr. Vilares, antes de nós começarmos, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre si. Ok, muito obrigado. Eu sou o Vilares de Andrade, 37 anos de idade. Tenho como profissão reparador de telemóveis. Isso eu exerço a minha profissão de reparador de telemóveis. Ok, Sr. Vilares, nós temos ouvido alguns relatos, não é, que o telefone quando cai na água, temos que correr no balde de arroz, colocar por algum minuto e o telefone volta a funcionar. Como o Sr. Vilares pode nos explicar acerca desse assunto? Ok. O arroz contém químico. Sim. Isso aqui, se pegares o telemóvel, pôr no balde de arroz depois de cair na água, é óbvio que o arroz vai ajudar a absorver um pouquinho de água, mas não na totalidade. O certo a se fazer, quando o seu telemóvel entra ou tem contato com a água, se for um telemóvel de bateria externa, primeiro a se fazer, deves tirar a bateria, não colocar mais, porque com a bateria no sítio pode acontecer um curto-circuito. Então, se for um telemóvel com bateria interna, o que nós devemos fazer é correr rápido a um técnico. Ele vai abrir, vai fazer a remoção da bateria e vai fazer a lavagem da placa, vai secar a placa, vai voltar a colocar. E aí temos menos risco de estragar o telemóvel. Ok, e quais são os cuidados, não é? Os cuidados no uso do telefone, quando aqueles telefones que têm uma temperatura mais alta? Ok, existem alguns telemóveis que com a temperatura mais alta. O cuidado que nós devemos ter, primeiro, nós não podemos fazer. Estamos a carregar o telemóvel, ao mesmo tempo estamos a mexer. Aquilo pode criar um aquecimento elevado na placa ou na bateria. Pode causar uma explosão e pode levar a um ferimento grave. Então, o cuidado que nós devemos ter, não devemos usar o telemóvel enquanto carregamos. Deixa carregar, terminou, tira, pode usar. Porque se carregares a mexer, então aquilo pode aquecer o telemóvel e causar não só explosão, alguns problemas aí na placa também. Ok, Sr. Vilares, gostaríamos de entender quais são os problemas mais comuns que aparecem nos telefones ou no dia a dia que aparecem nos problemas do telefone. Ok, os problemas mais comuns que aparecem no dia a dia, as pessoas têm até pouco cuidado com os telemóveis. Como posso dizer, aquele desleixo, pegam o telefone, dão nas crianças, então as crianças não sabem como manusear um telefone, então põem na boca, uns põem água no telefone, então os problemas que mais aparecem são problemas de casos com água, telefones que entraram água, outros com visores partidos, porque eles dão a criança e as crianças não sabem cuidar do telefone, então umas crianças deixam cair o telefone no chão, partem visores. E os problemas que mais aparecem são esses. Nesse caso, os problemas que não aparecem são mais de visores partidos. Visores partidos, sim, e água. Né? Ok, quer dizer, o telefone caiu na água, são problemas mais comuns. Ok, e gostaríamos também de entender como que nós, São Vilares, neste caso, técnico do telefone, quando um telefone vem variado, quais são os métodos que é usado para detectar um problema? Ok, isso estamos a tratar se for um problema na placa. Se for um problema na placa, o visor estiver bom, aparentemente estiver bom, e a bateria também, o que nós devemos fazer primeiro é medir a continuidade. A continuidade, isso nos ajuda a entender o que realmente se passa com a placa. Nós aí vamos descobrir se a placa teve um curto ou tem um curto-circuito que faz com que o telefone não ligue. Então, o primeiro passo a se fazer é nós medirmos a placa para vermos se tem aí um curto-circuito. Esse é o primeiro passo a fazer. Ok. Eu percebi muito bem. E gostaríamos também, não é, de entender quais são as ferramentas básicas que um técnico, nesse caso um técnico, deve ter para exercer essa mesma função. Ok, as ferramentas básicas que um técnico deve ter, primeiro está aí um multímetro. O multímetro nos ajuda
a detectar problemas com capacitores, algumas peças que existem na placa, que é para nós vermos se há um curto. E a coisa mais importante, o material mais importante é as chaves, porque para nós abrirmos um telefone vamos precisar de uma chave. Então, todo mestre deve primeiro ter a sua ferramenta, que é a chave, o ferro de estanhar e um multímetro, que é para nós começarmos a entendermos o que se passa com o telefone. Mas primeiro temos que abrir. Ok, mestre, também temos ouvido, não é, relatos de que uma bateria deve ficar 8 horas, 9, 10 horas para formatação. Qual é o tempo exato que a bateria deve ficar para uma formatação? Ok, muito obrigado pela pergunta. Nós não temos um tempo exato para a conclusão da carga da bateria. Por quê? Porque existem aquelas baterias, umas têm mais capacidade que as outras. Tipo, se for uma bateria de Nokia, nós não vamos deixar muito tempo, porque leva menos tempo do que uma bateria de um Samsung, de um telefone digital. Então, o certo a se fazer, primeiro, se a bateria vir com uma percentagem alta, devemos deixar pelo menos até 5%. 5% vamos pôr o carregador e vamos indo controlando. Quando vir carga completa, então nós devemos tirar mesmo o carregador. Não vamos insistir porque tem que chegar a 8, não. E aquilo causa também inflamação da bateria. Se passar o tempo, então o certo mesmo a se fazer é controlar, vai indo controlando. Carga completa, tira. Nem que fez 1 hora e a carga estiver completa, então tira. Está formatada a bateria. Isso também, independentemente do carregador. Existe aquele carregador fast, né, que carrega rápido. Então você vai se deixar levar, não chegou o tempo, tem que chegar 8 horas. Pode danificar a placa e a bateria do telemóvel. Ok. Mas tocasse num ponto muito importante que é carregador fast, ok? Se está correto o meu termo. Esse carregador feito não é diferente dos outros. Como é que é? Me explica aí acerca desse carregador, para nós entendermos. Ok, eu não domino muito a língua inglesa, mas fast eu sei que em português significa rápido, uma carga rápida. Então, aqueles carregadores foram feitos para carregar telemóveis a menos tempo. Tipo, esses normais levam mais tempo e aqueles levam mais um pouquinho de tempo. Então, é esse cuidado que nós devemos ter ao carregar ou ao formatar a bateria. Nós devemos saber se estamos a usar que tipo de carregador. Se é o normal ou um carregador que carrega mais rápido. Então, o certo mesmo a se fazer é estar sempre a controlar. Se encheu, então vê a carga completa, tira. Não deixa mais ali, porque pode danificar o telefone. Ok. E o tempo o tempo de carregar o telefone, ou o tempo que um telefone leva, determina também o tempo do uso do telefone? Isso na descarga da bateria? Sim, ou... na descarga da bateria. Não sei se eu entendi. Na descarga da bateria. O tempo... Não determina o tempo, porque nós sabemos que o telemóvel para carregar pode ser 30 minutos, 40. Quase meia hora está cheio. Mas ao descarregar, vai indo descarregando mais lento. Por quê? Porque o processo de carregamento é rápido. Descarregamento é mais lento, porque se carregar o mesmo tempo que levar para carregar, o mesmo tempo que levar para descarregar, então vamos ver que a bateria não está boa. Ok. E aqueles telefones que tem aí relatos daqueles telefones que fica por aí 2, 3 horas, 4 para carregar. Isso já está no âmbito normal ou já está com problemas? Sim, aí já tá num problema, já encontramos um problema, porque o telemóvel normal, se não tiver a formatar, não pode fazer 2 ou 3 horas a carregar. Existe aquele telefone que tem bateria com mais capacidade, mas esses normais, se fazer 3 horas na carga, então já está a receber uma carga lenta. Isso aí nós devemos ver o coletor de carga. Devemos trocar aquele coletor de carga. Então, quando nós trocarmos, e ali vai ter um carregamento normal, porque se o coletor de carga tiver com um problema, então a passagem vai passar assim, vai dar uma carga mais lenta, e também por isso nós vamos receber uma carga mais lenta no telemóvel. Vamos ver que para carregar está demorando muito. Então, o certo a se fazer é procurar um técnico, e o técnico vai avaliar, depois vai dar uma solução, e o problema vai se resolver. Ok, e temos aí, não é? Temos aí
pessoas que têm vendido ou que têm comprado telefones, né, nas praças, e outros têm comprado telefones nas lojas ou nas agências, e alguns têm relatado que o telefone da praça não é um telefone não muito confiado, porque vem sempre com problema da bateria, vem sempre com problema às vezes do níquel, vem com problema às vezes de carregar. Qual é o conselho que o mestre, não é? Uma vez que é técnico, qual é o conselho que daria para essas pessoas que têm comprado esses telefones? Se é melhor comprar numa praça ou comprar numa agência? Ok. Isso, nós ali, quando vamos comprar o telemóvel, nem que for no mercado, existem aqueles telemóveis recondicionados. Isso é reciclados. Então, existe também aquele telemóvel novo. Agora, nós devemos perguntar ao vendedor se esse telemóvel é recondicionado ou é um telemóvel ainda não mexido. Então, é ali onde muita gente cai num engano. Por quê? Porque às vezes ele vai pensar que está a levar uma coisa nova, mas está a levar uma coisa já que foi recondicionado, foi trocado algumas peças, então aquilo já não está como novo. E é ali onde as pessoas às vezes, epá, esse telemóvel que eu comprei é novo, mas não demorou. Então é preciso saber se o telemóvel é novo de origem ou já foi mexido, trocado algumas peças, porque existem telemóveis que estão no mercado que já foram mexidos. Nós, como técnico, nos aparece telemóveis que vêm, trazem nas nossas mãos, nós damos um jeito e volta de novo à venda. O cliente vai levar, vai pensar que o telemóvel é novo, mas não, já foi mexido. É preciso saber também isso. Ok, e qual a técnica, né? Qual a técnica que o cliente deve ter para verificar se um telefone já é utilizado ou recondicionado, não é? Está correto, salvo aí o termo. Qual a técnica que o cliente deve usar? Ok, existe aí técnicas no próprio software do telemóvel. O tempo de atividade do telemóvel. Você vai constatar aí, vai algumas definições, ou se não conseguires, pede ao vendedor para te mostrar a parte onde informa que o princípio, né? O tempo de atividade do telemóvel vai marcar ali. Então você vai ver em que mês ou dia esse telemóvel começou a funcionar. E o ano também, o dia do ano, do ano também está ali. Okay. Certo. Quer dizer, há técnicas de que nós conseguimos ver que o telefone, nesse caso, foi fabricado, não é assim? Certo, sim, eu fabrico. E o tempo de uso também, porque vem tudo aí. Okay. Muito certo. Esta não sabia. E sei que você que está a acompanhar, não é? Sei que também alguma coisa de valor estás a agregar para o nosso podcast, 45 minutos de palavras. Só para te atualizar, nós estamos a falar de técnicas e reparação de telefone. Estamos aqui com o mestre, não é? Onde é que o mestre tem realizado as suas atividades? Ok, eu neste momento eu resido em Cacoaco. As minhas atividades eu tenho realizado no mercado do Quicolo. Mercado do Quicolo. Eu chegar lá, então perguntar para o mestre Vilares. Aí eu ligar para o seguinte terminal, 924 59 90 94. Ok, e o mestre, não é? Já está há quanto tempo, mais ou menos, para... Neste mundo de reparação de telemóveis, já estou há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos nesse trabalho. Então, é um trabalho que eu faço com muita paixão. Já há mais de 15 anos. Ok, não fugindo do tema, mas se falou do Quicolo, e sei que o Quicolo é uma referência, não é? Uma referência, e tem sido também uma reclamação para as pessoas, não é? Quais são as técnicas que uma pessoa deve usar quando for para reparar o seu telefone? Ok. A pessoa quando vai procurar um técnico no Quicolo, é preciso prestar bem atenção como é que o mestre está posicionado. Isto é, a sua bancada. Como é que está arrumado. O que é que tem na bancada. Se tem aí objetos valiosos ou não. Existem alguns mestres que metem ali alguns visores partidos. Então, se encontrares esse tipo de pessoa ali a trabalhar com alguns visores partidos, só visor partido e uma chave na mão, aconselho não chegar a essa pessoa.
porque esse não é um mestre mesmo de mestre. Esse aqui é alguém que está ali a se fazer de mestre, mas sim para enganar as pessoas. Esse é o meu conselho. É, porque normalmente, não é? Normalmente que tem se ouvido, e isto tem sujado muito a imagem de todos os técnicos que estão lá no Kikolo. Tem sujado a imagem. Não é? E aí o famoso meia, né? Temos ouvido o famoso meia, que o cliente, depois de levar, encontra que o seu telefone está estragado. Quer dizer, no fundo de comprar um telefone melhor, mas encontra que o telefone está novamente estragado. Como o mestre tem para explicar essas práticas lá no Kikolo? Ok, lá no Kikolo, isso é algo que tem acontecido várias vezes, né? Esse caso é recorrente. Então, existem aquelas pessoas que, do princípio, ele vai te mostrar bom telefone, está vendendo, no caso, aqueles vendedores de telemóveis que ficam aí no mercado do Kikolo, ele vai te mostrar bom telefone, vai te fazer pegar o telefone, só que ele anda com uma réplica guardado ou embrulhado numa meia, põe aqui na cintura e tapa com a camisa. Então, uma pequena distração que tu tiveres, ele vai fazer a troca, vai meter na meia, vai te dar, que é para você levar. E quando você abrir o telemóvel, já fez a troca. E aqueles aí não são mestres, aqueles são bandidos. Estão aí para fazer, para burlar, roubar as pessoas. Então, se deparar-se com essa situação, alguém que vem a te vender um telefone, depois está tirando a meia. Agora, olha só, para reforçar, já não é meia, eles agora trocaram já, meteram no saco, estavam metendo no saco. Então, um saco preto. Se ele tiver a tirar ou a meter no saco preto, então não aceita isso. Porque o telemóvel, mesmo se for para comprar, melhor numa agência ou numa bancada que você vai ver que está preparado ou organizado para vender telemóvel. E tu vais conseguir dar conta, não, esse senhor é sério, este não é sério. Olha, muita reclamação e já muito obrigado, mestre, por ter me despertado, né, dando-nos essa técnica, porque às vezes é muito importante para nós e para quem também está a ouvir. É muito importante, porque nós às vezes temos falado, temos julgado pessoas que nós não conhecemos e estão ali simplesmente para ganhar o seu pão com a técnica que eles têm, que é de reparação de telefone. Sei que, não sei, não é? Mas tem ajudado, esta mesma técnica, não é? Tem ajudado muito o mestre. Certo? Sim, eu ganho a vida fazendo isso. Eu ganho a vida fazendo isso. E tem ajudado sim. Essa é uma boa profissão, desde que faças com amor e não engane ninguém. Então, a profissão é boa. Existem aqueles aí, algumas pessoas que ainda têm aquele de sujar os mestres, mas a profissão é boa. Se fizeres com amor e ser sério no trabalho, acho que vais conseguir alguma coisa. E aquelas pessoas que querem entrar, não é, neste mundo, querem entrar também na reparação, será que o mestre está aberto para uma formação ou ensinar alguém? Sim, para quem quiser fazer parte deste mundo de reparação de telemóvel, sim, uma vez que ele vem, posso dar uma formação a ele e posteriormente também se tornar um mestre, meu colega. Sim, posso dar uma formação. Ok. E o mestre do mestre, posso assim dizer, está ainda conosco, ou está já há 15 anos, né? O mestre disse que já está há 15 anos. O mestre do mestre ainda tem visitado o mestre. Infelizmente, o meu mestre já não está aqui conosco. Ele já partiu para a eternidade. E reforço o nome. Uma grande pessoa. Fez um grande feito na minha vida. Mestre Lai. Eu não posso ser ingrato com ele. Se hoje eu sou um técnico de telemóvel, graças a ele, que ensinou-me, mostrou-me como é que se faz as coisas, como é que eu devo reparar um telemóvel, tudo isso ele é quem me passou. Mestre Lai, que a terra seja leve, meu mestre. Ok, e mestre, quem trouxe mesmo a reparação aqui em Angola, telefone? Epa, isso aqui, quem trouxe a reparação aqui em Angola Epa, isso surgiu com os congoleses. Os congoleses é que vieram com essa modalidade, né, de reparação, não sei se o termo está correto, de reparação de telemóvel aqui
em Angola. E fizeram uma grande coisa, né? Graças a eles, os congoleses, que eu também sou mestre. Então, tenho a agradecer os congoleses porque são nossos irmãos, deram-nos uma visão e hoje tem muitos angolanos que ganham a vida reparando telemóvel. Ok. Então, além de reparar o telemóvel, sei que os mestres também estão aí para ajudar muita gente. Certo, certo. Nós estamos aí para ajudar muita gente. E, mestres, eu deixo aqui o meu conselho. Quando estiveres a fazer um trabalho, faça mesmo com honestidade. Não faça um trabalho, burlar o cliente ou enganar o cliente. Não. Faça mesmo um trabalho para que não surja a imagem de outros mestres. Então, se és mestre, então faça bem o trabalho. Se achas que não é, então não atrapalha. Se faz, faz bem. Se não é, então não atrapalha. Para não sujar outros mestres, porque nós já temos um cadastro sujo, né? As pessoas falam, não, no Kikolo, aqueles mestres do Kikolo são burladores. Só vou reforçar, nem todos. Nem todos. Existem sim mestres burladores no Kikolo, mas nem todos. Ainda existem bons mestres no Kikolo. Mestre, eu gostaria de saber quais são os materiais principais ou os materiais básicos que um técnico deve ter. Os materiais básicos que um mestre deve ter, primeiro é a chave que vai te dar a passagem para a abertura do telemóvel, a primeira chave. Depois vai ali o multímetro e ferro de estanhar, porque aquilo é necessário, tens que ter. Se és mestre, então tens que ter. Outra coisa, existem aqueles mestres que estão aí nas bancadas e o cliente está a ver que esse mestre não tem material para fazer o trabalho. Levanta, pede coisa no outro, então aquele não é mestre. Se deparares com essa situação, mestre, deixa o telemóvel, está a levantar, está a ir buscar material em outra pessoa, então recebe o telemóvel. Esse é o meu conselho. Não insiste, porque aquela pessoa não é fixo. Hoje está ali, amanhã vai estar no outro sítio. Vai te dizer, não, deixa o telemóvel, vamos reparar, vem amanhã. Quando você voltar, já não lhe encontras. Então, esse é o motivo que está a fazer com que muita gente veja que os mestres são burladores. Então, as pessoas também, os clientes, isso sim, os clientes, também não prestam atenção nesses pequenos detalhes. É preciso prestar atenção nesses pequenos detalhes. Porque imagina, você vai numa bancada, não encontra nada, mas está a dar o telefone para reparar. Ele vai levantar, pode fugir com o outro telemóvel. O que é que te garante que esse mestre trabalha aqui e ele é sério? Então, já se encontrares numa bancada bem organizada, bem organizada, tem algumas máquinas ali de trabalho, então o cliente se sente mais confortável, vai te dar a cadeira, senta aqui. Ele pode até levantar, vai buscar alguma peça ou comprar um visor para montar. O cliente vai se sentir, não, ele tem aqui coisas valiosas, não vai fugir. Agora, o cliente às vezes vê bancada vazia, ainda mesmo assim dá o telemóvel, e quando lhe foi, diz que no Kikolo tem embulador. Você já viu que o mestre não está capacitado. Então, quando o mestre não está capacitado, não tem material para fazer o trabalho, não dê o telemóvel a esse senhor, porque aquele não é mestre. Mestre que é mestre tem materiais, está organizado, tem que estar organizado. Ok, e há relatos de que pessoas que gostam de levar telefones nos mestres já abertos. É aconselhável, mestre? Sim, existem aquelas pessoas que, eu não reprovo isso, existem aquelas pessoas que também têm já um princípio de curiosidade, né? De abrir o telemóvel para mexer ele próprio. E quando vê que não deu, vai levar a um mestre que entende melhor na matéria. Mas só que não é um certo a se fazer. Quando não entende, o telefone de hoje em dia leva cabos ali de ligação, de impressão digital, e se não abrires bem, pode chegar a danificar um desses componentes e te custar mais caro ainda. Se o telemóvel está a mostrar algum problema, recorda a um mestre. Ele vai ver e depois vai dar a solução. É o certo a se fazer. Agora, se pegares o telemóvel, você próprio abrir, pode danificar coisas aí e depois vai te custar mais caro ainda. Ok. E eu sei que é muito difícil. Temos aí pessoas que têm... Ok. Muito obrigado, mestre, pelo esclarecimento. Não é? Fomos bem esclarecidos acerca de técnicas e reparação de telefones. E qual é o conselho que o mestre deixa para aquelas pessoas que sabem que não são mestres, mas ainda insistem? O meu conselho que eu deixo a essas pessoas que vivem no mundo da curiosidade, né? Ele dá uma imagem de mestre, mas não é mestre. Então, que
procurem mesmo aprender mais. Façam um curso ou procuram alguém que já está capacitado para dar mais experiência, para amanhã não estragar o telefone dos outros, deixar mais os outros com prejuízo. Então, é preciso aprender, mestres ou colegas, quem sabe, que não está ainda preparado para abrir uma bancada, para começar a reparar telemóvel. Então, procura, eu estou aqui, pode me procurar, vou dar mais um suporte ali, e para ver se amanhã consigas fazer bem o trabalho e o cliente sai satisfeito também, nas tuas mãos. Ok. Foi assim mais um programa, 45 minutos de palavras, e nós hoje falamos acerca de técnicas e reparação de telefones. Você que nos acompanhou, sei que tivesse um proveito no nosso programa, e continua a nos seguir no Facebook, Lucas Guilherme. Estamos juntos, um abraço. 1, 2